Me chamo Dolores. Tenho 60 anos e moro num sítio simples, afastado da cidade, onde o silêncio da noite é cortado apenas pelo som dos grilos e do vento batendo nas janelas. Tenho cabelos brancos como a lua cheia e olhos que já viram mais do que deveriam. Ninguém desconfia do que carrego comigo. Quando me olham na rua, veem apenas uma senhora simpática, de voz mansa, que vende bolos na feira e dá bom dia para os vizinhos. Mas dentro de mim vive uma história que arde como brasa escondida debaixo da cinza. Hoje eu decidi contar tudo. Não por mim, mas por aquelas que, como eu, foram silenciadas. Essa história não é fácil de ouvir, tampouco de contar, mas ela precisa ser dita, porque o que eu vivi aos 8 anos marcou cada passo da minha vida. E quando a justiça falhou, eu mesma fiz questão de dar um jeito. Na época, eu morava com minha mãe num barraco pequeno, no interior de Minas Gerais. Ela era costureira e fazia de tudo para me criar sozinha, depois que meu pai verdadeiro nos deixou. Um dia, ela apareceu em casa com um homem alto, de botas sujas e voz grossa. Disse que ele era seu novo companheiro e que dali em diante ele seria o chefe da casa. O nome dele era Agenor, mas eu o chamava de senhor. Nunca me acostumei a chamar de pai. Eu tinha só 8 anos, mas sentia um aperto no peito toda vez que ele chegava perto. Era um homem de olhar pesado, daqueles que invadem os cômodos sem pedir licença e que te fazem encolher mesmo sem tocar. As primeiras semanas foram estranhas, mas suportáveis. Ele gritava muito, reclamava de tudo, e minha mãe parecia andar em ovos ao redor dele. Com o tempo, ela começou a se ausentar mais, pegava trabalho em outras cidades e passava dias fora. Foi aí que as coisas mudaram. Começou com ele me encarando por tempo demais. Depois, veio o toque sem querer na minha perna quando eu passava pela cozinha. Uma vez, ele entrou no meu quarto de madrugada, dizendo que só queria ver se eu estava bem. Mas eu sabia que aquilo não era certo. No fundo, mesmo sem entender muito, eu sabia. E numa noite fria de junho, ele fez o impensável. Eu estava dormindo quando acordei com a porta rangendo. Não era vento. Era ele. Senti o colchão afundar e o cheiro do álcool invadir meu nariz. Ele tapou minha boca com a mão e me disse para ficar quieta. Eu chorei em silêncio, com o travesseiro encharcado. Não consigo descrever com detalhes o que aconteceu naquela noite e talvez nem deva. Só posso dizer que, quando tudo acabou, eu não era mais a mesma criança. O dia amanheceu e ele saiu como se nada tivesse acontecido. E assim foi por meses. Um ciclo cruel de medo, silêncio e dor. Tentei contar para minha mãe uma vez. Ela me olhou assustada, como se tivesse escutado uma blasfêmia. Me mandou calar a boca. Disse que eu estava inventando aquilo porque não gostava do Agenor. Ela precisava dele. Era o que ela dizia. Ele pagava a conta de luz, comprava o arroz e ainda por cima jurava que me tratava como filha. E assim, eu fui apagada. Fui colocada de lado. Me tornei um fardo inconveniente numa casa que já era pequena demais para conter tanto sofrimento. Com o passar dos anos, a dor virou raiva. E a raiva virou promessa. Aos 14, fugi de casa pela primeira vez. Dormi na rodoviária. Comi pão velho que ganhei de um vendedor e jurei para mim mesma que um dia aquele homem ia pagar. Fui parar num abrigo, onde conheci uma assistente social que me deu um novo nome e uma nova chance. Estudei, me formei em enfermagem e construí uma vida. Mas o passado não dormia. Ele voltava nas noites silenciosas, nos toques de pacientes desconhecidos, no cheiro de cachaça no corredor. Quando fiz 40 anos, soube por uma prima distante que o Agenor estava doente. Câncer no fígado. Morava sozinho depois que minha mãe o deixou por outro homem. A ironia da vida. Ele, que destruiu tantas vidas, agora estava frágil, dependente. Fiquei em silêncio. Não contei para ninguém o que pretendia fazer. Mas dentro de mim, algo despertou. Não era só vingança. Era justiça. Eu precisava olhar nos olhos dele. Precisava que ele me reconhecesse. E então, decidi voltar. Arrumei minhas malas,
botei meu jaleco e fui até o hospital onde ele estava internado. Fingi ser uma enfermeira voluntária. Disse que queria ajudar com os cuidados paliativos. Ninguém desconfiou. Eu tinha o olhar calmo, as mãos firmes e a idade certa para passar despercebida. Quando entrei no quarto dele pela primeira vez, o tempo parou. Ele estava magro, com os olhos fundos e a pele amarelada. Mas era ele, o monstro da minha infância. E ele não me reconheceu. Não naquele dia. Mas eu ia fazer questão de lembrar quem eu era. Nos dias seguintes, comecei a cuidar dele. Dava banho, trocava o soro, limpava suas feridas. Com cada toque, eu recuperava um pedaço da minha dignidade roubada. Ele passou a confiar em mim. Me contava histórias, achando que era só mais uma enfermeira dedicada. Mal sabia ele que, por trás do sorriso manso, havia uma menina de 8 anos que esperou a vida inteira por aquele momento. Até que, numa tarde nublada, eu fechei a porta do quarto, sentei ao lado da cama e disse: "Você se lembra da Dolorezinha?" Ele arregalou os olhos. A respiração falhou. Tentou dizer alguma coisa, mas gaguejou. Eu continuei. Aquela menininha que você calava com a força e a ameaça. Aquela criança que você apagava no escuro. Pois ela cresceu. E voltou. Ele tentou levantar a mão, como se pedisse perdão. Mas não havia mais perdão. Eu não queria suas desculpas. Queria sua confissão. Queria que ele sentisse o peso do que fez. E foi isso que eu consegui, pouco a pouco. E o que aconteceu depois, eu conto na próxima parte. Essa foi a primeira parte da minha história. Se você chegou até aqui, segure firme, porque o que vem a seguir é ainda mais sombrio. Ele ficou me olhando como se tivesse visto um fantasma. A boca trêmula, os olhos arregalados, o corpo suando frio mesmo com o ar-condicionado do hospital ligado no máximo. Não tinha mais como fugir da verdade. Eu era a sombra que ele tentou apagar, a lembrança que ele tentou enterrar. Só que eu voltei. E voltei em carne, osso e memória. Você lembra, Agenor? Lembra do que fazia comigo quando minha mãe saía para trabalhar? Lembra da minha boca tapada, dos meus olhos fechados de medo? Falei com a voz firme, mas com o coração queimando. Ele tentou falar algo, mas a boca não formava palavras, só sons quebrados de desespero. Vi em seus olhos a vergonha, o medo e, por um instante, até arrependimento. Mas era tarde demais para qualquer tentativa de remorso. Nos dias que se seguiram, continuei indo ao hospital como se nada tivesse acontecido. Vestia meu jaleco, fingia ser a cuidadora ideal e fazia tudo o que os outros profissionais esperavam. Ninguém desconfiava. Mas entre eu e ele, um pacto silencioso já havia sido selado. Ele sabia quem eu era, sabia do que era capaz, e sabia que eu estava ali por um motivo. A cada banho que eu dava, a cada refeição que eu levava, a cada medicação aplicada, eu olhava fundo nos olhos dele e perguntava com o silêncio: "Lembra agora?" Não era vingança com armas ou veneno. Era uma tortura diferente, a de confrontar o monstro com a sua vítima todos os dias. Uma noite, ele me chamou com a voz fraca. Pediu que eu me sentasse. Disse que queria conversar. Me olhou como se fosse a última vez. Eu sei o que eu fiz. Eu sei quem você é. Eu sei que destruí sua infância. Aquelas palavras saíram da boca dele como uma confissão atrasada, suja, cheia de falhas. Não adianta mais pedir desculpas. Agenor, eu respondi. Mas você vai me ouvir. Vai ouvir tudo o que eu nunca pude dizer. E ali, naquele quarto, entre o bip da máquina de batimentos e o cheiro forte de morfina, eu despejei anos de dor engasgada. Falei de cada noite que passei em silêncio, de cada pesadelo que carreguei, de cada vez que quis morrer. E ele chorou. Chorou como um homem velho e doente que finalmente entende a extensão do mal que causou. Mas ainda não era o fim. Eu tinha mais planos. Comecei a investigar a vida dele. Descobri que ele nunca foi denunciado, que nunca teve seu nome envolvido em nada, nem mesmo um boletim de ocorrência. Aquilo me enojou. Pensei em todas as outras meninas que poderiam ter cruzado o caminho dele. E pensei,
Se ele vai morrer com todos sabendo quem ele realmente foi. Escrevi uma carta, detalhada, fria, precisa, relatando tudo. Mandei para a delegacia da cidade, anexei cópias para o hospital, a assistente social e até para a igreja que ele frequentava nos últimos anos. Na semana seguinte, a movimentação começou. Os olhares mudaram. Médicos cochichando no corredor. Enfermeiras trocando olhares de surpresa. A ficha criminal de Agenor foi aberta, mesmo tardiamente. Chamaram uma psicóloga para falar com ele. E ele, pela primeira vez na vida, teve que encarar a verdade fora do silêncio do quarto. A dor que ele sentia no fígado não era nada comparada à dor de ser exposto. Aos poucos, ele foi sendo isolado. Os visitantes pararam de vir. As orações diminuíram. E ele, enfim, se viu sozinho. Não parei por aí. Liguei para minha mãe. Anos sem nos falar. Ela atendeu com a voz cansada. E antes que eu dissesse qualquer coisa, ela falou: é sobre o Agenor, não é? Silêncio. Depois continuou: eu sabia. Sempre soube. Mas eu era fraca. Covarde. E deixei você sozinha. Aquelas palavras não trouxeram consolo, mas trouxeram clareza. O abandono dela também era uma ferida. E ouvir aquilo, mesmo depois de tanto tempo, abriu espaço para uma outra conversa. Uma conversa difícil, de mãe e filha, como nunca tivemos. Mas não era ela quem eu queria perdoar naquele momento. Era eu mesma. O tempo passou e o estado dele piorou. Já não conseguia mais se alimentar e as dores aumentavam. Um dia, entre um acesso e outro, ele pediu para eu segurá-lo pela mão. Você veio para me matar, né? Ele sussurrou. Não, respondi com calma. Eu vim para garantir que você morresse com tudo que fez pesando na consciência. E está funcionando. Ele chorou de novo. E pela primeira vez, eu senti pena. Não dele, mas da criança que ele deve ter sido. Por quê? Para alguém virar o monstro que ele foi, alguma coisa também quebrou muito antes. Mas isso não o desculpava. Só explicava. Poucos dias depois, ele morreu. Quieto. Sem cerimônia. Sem multidão no enterro. Sem homenagens. Só um caixão barato, uma cova rasa, e alguns curiosos que cochichavam sobre as cartas, os crimes e a história que veio à tona. Eu fui ao enterro. Não por ele, mas por mim. Levei uma rosa preta. E quando joguei sobre o túmulo, disse em voz baixa: aqui termina sua vida. E aqui começa a minha libertação. Não chorei. Não tremi. Só senti paz. Pela primeira vez em décadas. Mas a história ainda não terminou. A morte dele foi só o fim de um capítulo. A ferida ainda estava em mim. E eu sabia que precisava seguir com algo maior. Algo que transformasse minha dor em ponte para outras mulheres. E foi aí que a verdadeira missão começou. Depois do enterro, voltei para casa em silêncio. O caminho de volta parecia outro. Não era só o asfalto e as árvores passando pela janela do ônibus, era o peso que eu já não carregava mais nas costas. Dormi como não dormia há anos. Pela primeira vez, sem pesadelos. Mas a dor antiga, embora adormecida, ainda vivia dentro de mim. Eu sabia que, se queria transformar minha história em algo maior, precisava fazer algo mais do que enterrar o passado. Precisava quebrar o silêncio. Não só o meu, mas o de tantas outras vozes sufocadas como a minha. Foi assim que comecei a escrever. Não sabia por onde. Só escrevi. Palavras duras, memórias cruas. Não era literatura. Era sobrevivência. Cada página que eu preenchia era como se estivesse limpando uma ferida que sangrava há 50 anos. Com o tempo, percebi que aquilo não podia ficar escondido numa gaveta. Então juntei coragem e levei meu manuscrito até uma rádio comunitária da cidade. Uma rádio simples, mas que dava espaço para histórias reais. Mostrei meu texto à produtora. Ela leu em silêncio, os olhos marejando. Quando terminou, disse: isso precisa ser ouvido. E assim começou. A primeira vez que minha voz ecoou nas ondas da rádio, tremi da cabeça aos pés.
Mas falei. Com firmeza. Com dor. Com verdade. No dia seguinte, a rádio recebeu dezenas de ligações. Outras mulheres, de todas as idades, contando histórias semelhantes. Histórias que, como a minha, tinham sido enterradas. Eu entendi, ali, que minha história não era uma exceção. Era um espelho. Um reflexo de tantas outras infâncias violadas, de tantos silêncios impostos. Então, comecei a fazer mais. Montei um grupo de apoio. No início, éramos 4. Depois, 20. Depois, 50. Mulheres que antes tinham vergonha até de se olhar no espelho, agora falavam com força, com coragem. A dor compartilhada virava laço. E o que antes era trauma, virava resistência. Dei o nome ao grupo de Flor de Cinza. Porque, mesmo queimadas por dentro, ainda florescíamos. Certa tarde, recebi uma visita inesperada. Uma jovem, com pouco mais de 20 anos, chegou com os olhos inchados e a voz trêmula. Disse que ouviu minha história na rádio e que passou dias pensando se teria coragem de me procurar. Contou que foi abusada pelo tio desde os 9 anos e que sua mãe também não acreditou. Cada palavra dela era um espelho do meu passado. Eu a abracei e disse: "Você não está sozinha. Nunca mais." E vi nos olhos dela o que eu vi nos meus anos atrás: fome de justiça, sede de cura. Começamos a articular campanhas. Fomos à delegacia exigir que denúncias antigas fossem reavaliadas. Organizamos rodas de conversa em escolas. Levamos cartazes com frases fortes: quem cala, consente. Quem fala, liberta. Nossa voz começou a ecoar. Aos poucos, a cidade nos conheceu. E com o tempo, até mesmo fora dela, pessoas começaram a nos procurar. Psicólogos se voluntariaram. Advogadas nos ofereceram apoio gratuito. Parecia que o mundo começava a escutar. E tudo isso nasceu da minha história. Da dor que um dia eu desejei esquecer, mas que decidi transformar. Mas nem tudo foram flores. Com o crescimento do movimento, começaram também as ameaças. Cartas anônimas, telefonemas silenciosos, mensagens ofensivas. Diziam que eu estava inventando, que era coisa de velha rancorosa, que devia me envergonhar. Mas eu não me calei, porque por trás de cada ofensa eu via o medo. O medo de homens que sabiam que agora as mulheres estavam falando. E que cada palavra nossa era uma muralha contra os abusos escondidos embaixo dos tapetes das famílias. Foi durante uma dessas reuniões do grupo que recebi uma notícia que me paralisou. Uma mulher, que também havia sido abusada por Agenor quando criança, apareceu. Ela morava em outra cidade e contou que, depois de ouvir minha história na rádio, reconheceu o nome. Ela tinha provas. Uma velha carta que ele escreveu, jurando segredo, oferecendo dinheiro e mais. Era a peça que faltava. Com aquilo, conseguimos abrir uma investigação retroativa, mesmo depois da morte dele. O nome de Agenor foi oficialmente registrado nos arquivos da polícia como autor de abuso infantil. Foi como se, mesmo depois de morto, ele finalmente tivesse sido julgado. E não por uma justiça silenciosa ou corrupta, mas pela força de nossas vozes, pela coragem coletiva, pela união de dores transformadas em ação. Aquilo me deu ainda mais força. Sabia que ainda havia muito por fazer. Muitas meninas ainda estavam em perigo. Muitas mulheres ainda viviam com a culpa e o medo colados na pele. E eu queria chegar até elas, mostrar que era possível sim sair do inferno, que era possível sim reescrever a própria história. Foi então que surgiu o convite mais inesperado: participar de um documentário. Um cineasta da capital ficou sabendo da minha história e quis levá-la para as telas. Pensei muito antes de aceitar. Era me expor mais uma vez. Mas decidi dizer sim. Porque se minha história, minha dor, minha revolta, meu renascimento pudesse salvar uma menina sequer, já valeria a pena. Começamos as gravações. Visitaram o hospital onde Agenor morreu. Foram até o barraco velho onde eu morei na infância. Reencontrei minha mãe na frente das câmeras e ali, pela primeira vez, ela me pediu perdão.
De verdade. O documentário estreou num festival pequeno, mas logo viralizou nas redes sociais. A história de Dolores, a senhora de cabelos brancos que enfrentou o próprio passado, cruzou fronteiras. E com isso, as mensagens não paravam de chegar. Mulheres, homens, jovens, idosos, gente de todos os cantos dizendo: "Você me deu coragem." E foi aí que entendi. Minha vingança não foi matar, machucar ou ferir. Minha vingança foi viver. Foi sobreviver. E mais do que isso, foi transformar. A luta ainda não acabou. Porque toda vez que uma mulher se cala, um monstro sobrevive. Mas agora, ao menos, temos mais armas, nossas histórias, nossas vozes, nossos nomes. E eu sigo aqui, de pé, firme, viva. A minha história já tinha cruzado fronteiras, virado manchete, palestra, documentário. Mas apesar de tudo isso, o que realmente me fazia continuar era o silêncio quebrado nos olhos de cada mulher que cruzava meu caminho. Aquelas que chegavam com medo, carregando décadas de silêncio e culpa, e que finalmente encontravam coragem para dizer, pela primeira vez, aconteceu comigo também. Não era fama, não era justiça tardia. Era o olhar, a libertação e a responsabilidade. Porque quando você se torna a voz de outras, você também se torna abrigo, escudo e farol. E, para ser sincera, às vezes isso pesa. Mas eu carrego, com amor, mas também com a força de quem sobreviveu ao pior. Depois de alguns meses da criação da ONG, começamos a receber apoio de universidades que queriam usar nossa história como exemplo de resiliência e reconstrução. Psicólogos passaram a visitar nosso espaço para fazer estudos de caso, tudo sempre com muito respeito. O mais interessante era ver jovens estudantes, muitos deles emocionados, dizendo que queriam ser profissionais melhores depois de conhecer nossas histórias. Era como se minha dor tivesse se transformado em ferramenta para curar. E eu pensava, veja só até onde eu cheguei. Quem diria que aquela menina, abusada e desacreditada, agora estaria ensinando o mundo a escutar? Mas nem tudo era luz. O passado tem um jeito cruel de voltar, mesmo quando achamos que ele já está enterrado. Certo dia, enquanto organizávamos uma palestra em uma escola rural, recebi uma mensagem de uma mulher que dizia conhecer minha mãe. Ela escreveu: "Eu precisava te contar. Sua mãe está muito doente. Tem perguntado de você." Aquilo me travou. Fazia anos que não nos falávamos, não por orgulho, mas por segurança emocional. A última vez que a vi foi no documentário, e mesmo tendo pedido perdão na frente das câmeras, nunca houve uma reconciliação real. Mas saber que ela estava à beira da morte mexeu comigo. Afinal, apesar de tudo, ela era minha mãe. E por mais que tenha falhado comigo, eu precisava olhar nos olhos dela uma última vez. Fui até a casa onde ela vivia com uma sobrinha distante. Era um lugar simples, com cheiro de chá e móveis antigos. Quando entrei, ela estava deitada, os olhos fundos, a pele fina como papel. Me olhou e, mesmo fraca, sorriu. "Eu sabia que você viria", ela disse com a voz falha. Me sentei ao lado dela e ficamos em silêncio por alguns minutos. Até que ela falou: "Eu fui fraca, Dolores. E você foi forte por nós duas." Eu não chorei, mas senti um nó na garganta. Ela apertou minha mão e sussurrou: "Você virou tudo que eu devia ter sido." E naquele momento, não houve julgamento, nem cobrança. Só duas mulheres marcadas pela dor, tentando se curar no pouco tempo que restava. Poucos dias depois, ela faleceu. E eu enterrei minha mãe com a cabeça erguida. Não como quem perdoou tudo, mas como quem entendeu que o perdão, às vezes, não é esquecimento, é libertação. Deixei uma flor branca no túmulo dela, fechei os olhos e agradeci por, mesmo tardiamente, ela ter reconhecido sua falha. Aquilo, de alguma forma, encerrou um ciclo. Um ciclo de dor, abandono e silêncio. E abriu espaço para um novo capítulo da minha vida, a reconstrução da mulher que, um dia, foi só sobrevivente e agora era semente. Meses depois, recebi uma ligação de uma editora de livros. Eles queriam transformar minha história num romance autobiográfico.
Aceitei, mas com uma condição, que não fosse só sobre mim. Pedi que incluíssem relatos de outras mulheres do grupo, para que o livro fosse um mosaico de vozes. Flor de Cinza, A Força que Nasce da Dor foi publicado 6 meses depois, e logo se tornou um símbolo, não apenas de denúncia, mas de coragem. Ele foi adotado por escolas, usado em formações de professores, debatido em círculos de leitura. E toda vez que eu via uma adolescente segurando meu livro e dizendo isso me salvou, meu coração pulsava como se tivesse 8 anos de novo, mas dessa vez, segura, protegida, inteira. Com a repercussão do livro, fui convidada a representar o Brasil em um congresso internacional sobre violência infantil. Era minha primeira viagem ao exterior. Fui com medo, sim, mas com um propósito tão maior que qualquer insegurança. Lá, ouvi histórias de mulheres de diversos países, culturas diferentes, línguas diferentes, mas dores tão parecidas que parecia que todas havíamos vivido a mesma vida, só com roupas e sotaques diferentes. Ao final do evento, fui ovacionada. Não porque minha história era mais triste, mas porque ela era real, crua e porque eu sobrevivi. Hoje, olhando para tudo que aconteceu, sei que minha história não é só minha. Ela é uma corrente de resistência. É um grito que ecoa até nas paredes que um dia tentaram me calar. Aos 60 anos, com rugas que contam batalhas e olhos que ainda brilham com esperança, sigo em frente. Porque enquanto houver uma mulher sendo silenciada, meu trabalho não estará terminado. Hoje, ao completar meus 60 anos, olho para trás e vejo uma estrada marcada por dor, silêncio, coragem e renascimento. Caminhei descalça sobre cacos por muitos anos, mas mesmo sangrando, continuei. Porque eu sabia, desde cedo, que não podia permitir que a vida me engolisse. Hoje, entendo que não fui só vítima. Fui sobrevivente. E mais que isso, me tornei ponte para outras mulheres atravessarem o mesmo abismo onde eu quase afundei. Não sou mais aquela menina de 8 anos que chorava escondida debaixo do lençol. Hoje, sou aquela que levanta a voz quando outra menina abaixa os olhos. Porque eu aprendi. Quando uma de nós se levanta, todas nós ganhamos força. O Flor de Cinza, que começou com 4 mulheres se abraçando em silêncio, hoje é uma rede nacional. Temos unidades em 10 estados, atendemos milhares de mulheres por ano e expandimos nosso trabalho para escolas, comunidades indígenas, favelas e centros de acolhimento. Criamos uma cartilha para a educação sexual nas escolas, que virou referência no ensino público. E tudo isso nasceu do que era para ser só uma história troncada na minha garganta. O que era segredo virou revolução. E eu nunca imaginei que, da minha ferida, pudesse nascer algo tão bonito e tão potente. Mas nasceu. Porque é isso que a dor faz quando encontra coragem. Ela vira raiz. Hoje, vivo em paz. Num sítio tranquilo, rodeada por natureza, onde planto, escrevo e recebo mulheres que precisam respirar. Não há grades, nem protocolos. Só acolhimento. Costumo dizer que cada mulher que chega até mim é uma versão mais nova de mim mesma, e que o que eu faço não é ajudar, é devolver a elas o que um dia me tiraram, a chance de se reconstruir. Recebo bilhetes, cartas e mensagens todos os dias. Algumas de meninas de 12, 13 anos, outras de senhoras de 70. Todas dizendo a mesma coisa, com palavras diferentes. Sua história me salvou. E isso, para mim, vale mais do que qualquer prêmio, reconhecimento ou manchete. Porque salvar uma vida é o que dá sentido à minha. Meu livro foi traduzido para 3 línguas e será adaptado para uma minissérie. Aceitei o projeto com uma condição: que fosse tratado com verdade, com respeito, com a crueza que a realidade exige. Nada de romantização, nada de suavizar o que foi brutal. Porque a gente não pode mais maquiar o horror. A gente tem que mostrar, com a verdade doída, com o peso que tem. Porque só assim as pessoas vão entender o impacto de um abuso e o quanto ele destrói tudo que toca. Se quiserem me ver como heroína, tudo bem. Mas eu prefiro que me vejam como prova viva de que é possível sobreviver, que é possível reconstruir, que é possível vencer.
Também criei um podcast chamado Silêncios Quebrados, onde mulheres contam suas histórias de superação. Lá, elas têm espaço, escuta e acolhimento. É um dos projetos que mais me emocionam, porque a cada episódio vejo como a palavra tem poder. E como, às vezes, tudo que uma mulher precisa é de um espaço seguro para falar. Não tem produção de luxo, nem edição cinematográfica. Só vozes reais, dores reais, curas possíveis. E cada mulher que passa por lá sai mais forte. Porque quando falamos, deixamos de ser cativas da dor. E mesmo com tudo isso, eu sigo com os pés no chão. Continuo vendendo meus bolos na feira da cidade. Sim, ainda faço isso. Não porque preciso, mas porque gosto. Porque é ali, entre as barracas e os cheiros de infância, que reencontro quem eu sou. As pessoas me abraçam, me agradecem, me contam seus segredos. E eu escuto. Sempre escuto. Porque escutar, para mim, é um ato de amor. E foi pela falta de escuta que quase perdi minha vida. Hoje, faço questão de ser ouvidos para aquelas que ainda não têm voz. Um dia desses, uma menina se aproximou da minha barraca e perguntou: "É verdade que a senhora enfrentou um monstro quando era criança?" Olhei para ela e respondi: "Sim." E eu venci. Ela sorriu e disse: "Então eu também posso vencer o meu, né?" Me abaixei, segurei as mãos dela e disse: "Você já começou, minha flor. Só de falar, você já começou." E ali, naquele instante, entendi que tudo valeu a pena. Toda lágrima, toda dor, toda batalha. Porque minha história virou farol. E agora, tantas outras meninas estão acendendo os seus. Eu sou Dolores. E a minha história não termina aqui. Enquanto houver uma mulher em silêncio, eu estarei contando. Enquanto houver uma criança com medo, eu estarei lutando. Enquanto houver um monstro impune, eu estarei escrevendo, falando, denunciando. Porque minha vingança não foi o ódio. Minha vingança foi o amor. O amor por mim mesma. Pela menina que um dia fui. E por todas aquelas que ainda serão.